Fala, povo súdito! Alguns nem tanto, né? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um rolezinho nosso. História geral, aula 22. Na verdade, nós temos uma sequência aí, né? Aula 22, 23 e 24, para a gente finalizar o tal do caderno 3. E nós vamos falar nessas três aulas das origens e da estrutura do Estado absolutista. Nós vamos falar de absolutismo, nós vamos entender tudo sobre esse conceito e vamos olhar alguns exemplos, né? Então, na verdade, a sequência é assim. Hoje, nessa aula aqui, a gente fala do Estado absolutista como um conceito, né? Entendendo o que é o absolutismo, as principais características, alguns pensadores e tal. E aí, na aula 23 e na aula 24, a gente vai olhar o funcionamento de dois estados absolutistas, emblemáticos, simbólicos e que servem como modelo. O Estado absolutista francês, né? Luís XIV, o Estado sou eu. E o Estado absolutista inglês, que fica muito forte na mão dos camaradas aqui, que é o Henrique VIII, mas depois tem outros rolês aí pra gente fazer, guerra, muita gente vai perder a cabeça ainda no meio desse negócio, beleza? Então o rolê é esse, nós estamos falando de história geral e vamos saber tudo nos próximos minutos então de absolutismo. Pretendo fazer um vídeo só para essa aula 22. Pretendo e vou conseguir, vocês sabem que sempre que eu prometo, eu consigo. Vamos fazer aquela retomada básica que a gente sempre tem feito aqui, né? Acho que ajuda a clarear um pouco as ideias e entender onde nós estamos. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que parece que eu estou sem mão, aí eu não consigo falar nada. Aí, assim, fica melhor. A ideia é a seguinte, ó, nós estamos vindo de um contexto europeu, de novo, de transição, da Idade Média para a Idade Moderna. Já estamos na Idade Moderna, né? Nessas aulas de hoje a gente está fazendo um recorte, aí anota aí, do século XV até o século XVIII. Entre o século XV e o século XVIII, então, portanto, né, saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna, nós estamos analisando isso. Nós estamos analisando o tal do Antigo Regime. Lembra do Antigo Regime? O que é? Tem o mercantilismo, o Antigo Regime, né, o capitalismo comercial, tem o sistema colonial, né, a sociedade estamental e hoje a gente vai olhar especificamente o modelo político, né, desse Antigo Regime, que é o absolutismo, mas coloca nesse contexto aí também os nossos assuntos sobre reformas religiosas, né, que nós acabamos de sair disso, coloca nesse contexto também o renascimento cultural e humano, o renascimento urbano, o renascimento comercial, tá toda essa atmosfera, tá? Então só para lembrar vocês onde nós estamos. Europa, do século XV ao XVIII, e tá rolando todas essas transformações no mundo econômico, no mundo religioso, no mundo cultural, ou seja, tem muita coisa acontecendo. O objetivo dessa aula minha hoje aqui com vocês, esse papo é o seguinte, que vocês consigam, depois dessa explicação, que vocês consigam identificar as relações de poder, hoje nós estamos falando de poder, hoje nós vamos falar de poder, as relações de poder nessa sociedade do Antigo Regime, nessa sociedade europeia do Antigo Regime, e compreender também qual é o papel do Estado. Aí, você que gosta desse assunto, ó, qual é o papel do Estado? No caso, o Estado absolutista. Tá? Então hoje você vai perceber que no absolutismo o rei não manda em tudo. Tem um rolê acontecendo aí, tem um arranjo complexo que a gente vai ter que entender. Tá? Se você conseguir identificar então as relações de poder dessa sociedade do Antigo Regime e identificar qual é, né, compreender, perdão, qual é o papel do Estado nisso, aí nós estamos felizes da vida nesse rolê. Como sempre eu tenho feito aqui, deixa eu tirar esse reflexo aqui. Não, esse reflexo é de onde? Sei lá, assombração. Como a gente sempre tem feito, eu divido em alguns passos aqui, né, para ficar mais fácil para mim e para vocês, né? Primeiro, 5 passos então, vamos lá. 5 passos para entender essa aula de hoje. Nós vamos falar do conceito do absolutismo, ou seja, o conjunto de ideias que compõem o absolutismo. Vou falar para vocês as principais características, vou apresentar, sei lá, 7, 8, 9, 10, quantas der tempo. As principais características, normalmente é o que aparece nas provas. Vou apresentar para vocês também 3 pensadores, né, que aí compõem os outros 3 passos aqui. Os teóricos do absolutismo, ou seja, quem que justificou essa forma, essa organização política aí. Vamos falar do Jacques Bossuet, um francês. Vamos falar do Thomas Hobbes, um inglês. E depois vamos falar do Nicolau Maquiavel,
podemos chamar de italiano, vamos dizer assim. Na hora certa ali vocês vão entender porque não cabe o termo italiano, mas o Nicolau Maquiavel está escrevendo em Florença, né, onde hoje é a Itália. Tá certo? 5 passos então para a gente percorrer isso aqui. Vamos lá. A primeira questão sobre o conceito do absolutismo, né? Se a gente entender o conceito fica mais fácil porque depois nos enunciados, nas provas vem os exemplos, né? A situação toda ali, mas o pano de fundo é o conceito. A primeira coisa que eu queria que você anotasse aí é o seguinte: o absolutismo não é quando o rei manda em tudo. Não rola isso, não está acontecendo isso. Ele não tem esse poder absoluto, apesar do nome. Ele não está sozinho nisso. Tem um arranjo complexo que compõe o cenário, tá? É muito poderoso? O rei, a rainha, o monarca, sim, ele vai acumular muito poder. Ele é o centro dessa articulação. Mas ele não é absoluto. Alguns até pensaram que era, né? Mas hoje vocês vão entender que tem um processo mais complexo. Então anota a primeira coisa aí, toma cuidado, porque o absolutismo não é quando o rei manda em tudo. Não escreva isso em lugar nenhum, por favor. César, o que é o absolutismo? O absolutismo é uma forma de organização política, vamos dizer assim, uma forma de organização política que predominou, vamos dizer, na Europa entre o século XV e o século XVIII. Então, ó, bem didático. Uma forma de organização política que predominou na Europa entre o século XV e o século XVIII, né? Na verdade, você tem um arranjo que é feito, um arranjo político. Por quê? Como você tem muitas transformações, muitas coisas acontecendo nesse momento, você tem forças antigas e novas. Então você tem um encontro de várias forças. E o absolutismo ele é o arranjo político que consegue, que tem sucesso, pelo menos momentâneo, em articular essas diferentes forças com os seus diferentes interesses. César, fala a minha língua, pelo amor de Deus. Vamos lá. Por exemplo, a nobreza é uma força? É. A nobreza está vindo, vixe, de longe. Está lá, fortona ali da Idade Média. Então a nobreza é uma força que está aqui. O próprio rei é um nobre, né? Então você tem o monarca e a nobreza. O monarca e a nobreza são forças. Elas não perderam a força, os caras são importantes ainda. Só que aí tem a igreja. Pô, a igreja também é forte. Mas aí agora está entrando um outro negócio, uma outra modalidade, um outro grupo. Né? A atividade comercial, o dinheiro, o capital, está vindo a burguesia agora também. Então você tem forças nesse momento, né, de transição que precisam ser articuladas num arranjo político, senão essa galera vai se matar. Ou seja, se você olhar essas forças sozinhas, né, separadas, a nobreza ou o próprio monarca, a igreja e a burguesia, nenhuma dessas forças tem condições de sozinha assumir o poder. Nenhuma delas tem a condição de vencer a batalha nesse campo de disputa que eles vão travar aqui. Mas, nesse arranjo do absolutismo, todas elas vão encontrar, de alguma forma, atender os seus interesses ali. Então, por exemplo, você tem interesses diferentes. A burguesia tem os seus interesses comerciais, seus interesses já capitalistas. A igreja tem o seu interesse de manter uns dogmas e expandir a fé e ser a religião oficial de um Estado. O monarca tem interesse de centralizar o poder e as decisões. E a nobreza tem o interesse de manter os seus privilégios. O Estado absolutista, ou absolutismo, é o arranjo que permite que isso aconteça. Ah, César, então o absolutismo tem a ver com o processo de centralização. Exatamente. Num outro momento, aí para trás, uma outra aula, a gente falou do tal da centralização monárquica, né? A formação das monarquias centralizadas. O absolutismo é uma continuação, um desdobramento desse processo. Então olha só o que você tem. Lembra dessa aula da formação das monarquias nacionais, que tem os interesses todos sendo atendidos na figura do Estado. É isso que está acontecendo aqui, só que agora você tem uma configuração mais intensa, né? O que vai acontecer no surgimento dos Estados modernos e nessas monarquias centralizadas é o seguinte: você tem o rei, o monarca, e ele vai comandar a estrutura de Estado. Lógico que com cargos ocupados pela nobreza, com religião oficial distribuída, né, que tem a ver com a igreja, né, e com as atividades mercantis com a burguesia. Então o rei ele não está governando sozinho, mas ele é a centralidade dessa forma de organização política. Então você tem um monarca que tem diante da sua autoridade, do seu controle, um Estado, um aparelho de Estado, um corpo burocrático, exército, cobrança de impostos e tal. E esse monarca, então, está conduzindo um processo de centralização política no seu país.
Essa centralização política só é aceita pelos outros agentes porque todo mundo ganha nesse processo. César, peraí, então vamos lá. Você tem um monarca, uma dinastia, uma família importante, e um rei, portanto, né? Uma rainha, um imperador, enfim. E esse monarca ele está centralizando o poder. Mas as pessoas estão aceitando porque ele está unificando o território, deixando aquele país mais forte, deixando aquele estado mais forte, e as outras forças estão ganhando nesse jogo político. É exatamente isso que está acontecendo. Por que, que esse jogo está dando certo? Porque o monarca ele ganha porque ele centraliza o poder. A nobreza ganha o quê? Imagina comigo. A nobreza ganha apoio político, dá apoio político e ganha apoio do monarca, ou seja, a nobreza reconhece ele como rei legítimo, perdão, e ao mesmo tempo a nobreza vai receber cargos dentro dessa estrutura administrativa, a nobreza vai receber privilégios na hora de pagar imposto, por exemplo, a nobreza recebe as benesses, por exemplo, na hora de dividir os bens que são conquistados a partir de guerras e tal. Então a nobreza é um grupo que se apropria das benesses, vamos dizer assim, do monarca no Estado, ou tomando conta do Estado. Não esqueça que o monarca é um nobre, então é o grupo dele. Então ganha o monarca, que centraliza o poder e organiza o Estado, e ganha a nobreza, portanto, com cargos, salários e participando da burocracia desse Estado e dando apoio político para o rei. Tá? Ganha, ao mesmo tempo, na outra ponta, a burguesia. Porque você lembra que aqueles projetos de grandes navegações, abrir novos mercados e tal, não a burguesia não tem força suficiente para bancar isso sozinha. Então o rei, com o Estado arrecadando impostos, com frota marítima, bancando as navegações, com exércitos e tal, o rei protege a burguesia, o rei incentiva o comércio, o Estado participa das relações comerciais. Lembra do tal do mercantilismo? Então o Estado está participando junto com a burguesia nesses negócios. Então a burguesia tem proteção do rei, tem apoio do rei para os seus negócios, tem benefícios nessa relação, consegue expandir as suas atividades, mas tem que pagar os impostos, né, de tudo isso que está acontecendo. Mas ajuda a compor o Estado e esse próprio Estado protege a burguesia. Então, ó, o rei está bem, a nobreza está bem, a burguesia também está bem. Quem falta nessa história? A igreja. Então pensa num tripé, assim, ó, um monarca apoiado num tripé. A nobreza, a burguesia e agora a igreja, né? A igreja é central nisso, porque a igreja, apoiando o monarca de um determinado lugar, a gente vai ver o caso depois da França e da Inglaterra, a igreja dando apoio para o monarca ou estando sob o controle do monarca, ela passa a ser a religião oficial desse Estado. E sendo a religião oficial, ela tem benefícios, tanto na composição do Estado, quanto na hora de aplicar os seus dogmas, a sua visão de mundo, expandir a fé, controlar os fiéis e arrecadar, porque a igreja também está arrecadando nesse momento, tudo bem? Então, nesse caso aqui, a igreja é muito importante porque ao mesmo tempo que ela tem poder, sendo a religião oficial de um Estado, ela garante para o monarca a legitimação. A cabeça da galera ainda está muito ligada na questão religiosa. E aí a igreja diz assim, ó, aquele cara é o monarca. Em um momento eles vão dizer, ó, representante de Deus, o cara é divino, o cara é sagrado. A igreja faz essa legitimação. Anota essa palavra aí junto com a igreja, legitimação. Uma palavra para a nobreza, ó, uma palavra para o rei, no tripé aqui, o rei está aqui em cima, né, o monarca. Uma palavra para o rei, poder, centralidade. Uma palavra para a nobreza, privilégios. Uma palavra para a burguesia, proteção, apoio, proteção para os seus negócios, né? Lembra que eu falei nessa aula de padroniza moeda, língua, contrato, lei, exército, protegendo e incentivando? Então a burguesia encontra apoio, encontra proteção. E a igreja? A igreja, legitimação. Ao mesmo tempo que ela legitima o monarca, ela é legitimada pelo monarca. Se a igreja vira e fala, aquele cara é sagrado, ao mesmo tempo aquele cara vai virar e falar assim, ó, aquele cara, né? O monarca vai virar e falar assim, ó, essa é a religião oficial. Qual? Essa que falou que eu sou sagrado. Entendeu? Então o arranjo político do absolutismo é exatamente esse. Você tem um monarca centralizando o poder, unificando o território, juntando um povo, né, formando um Estado, e nesse momento você tem os ganhos desses grupos aqui. Tá? O povo, espera um pouco porque o povo ainda vai demorar um pouquinho para aparecer aí, tá? Mas é essa a configuração geral do Estado. Aí você pensa assim, César, mas se é um arranjo bom, por que isso aí não deu certo? Porque vai chegar num certo momento, já vamos adiantar um pouquinho a história, vai chegar um momento que a burguesia vai ver que ela está bancando essa estrutura
né, com o seu desenvolvimento econômico, e que ela não participa exatamente dessa estrutura porque a sociedade ainda é estamental. Os nobres têm muito privilégio, a igreja tem muito privilégio, e a burguesia junto com o povo está se lascando e bancando o Estado. Vai chegar uma hora que a burguesia vai estranhar essa situação, vai falar, peraí, eu também queria liberdade política, eu também queria participar das decisões, né? E quando isso começar a ter um atrito aí entre esses monarcas absolutistas, as crises que vão acontecer, a burguesia vai se questionar e falar, peraí, isso aí não é justo. E aí vai rolar aquela que você sabe que vai rolar. Teu cu da burguesia. Guarda aí como última anotação desse pedacinho. Mas por enquanto, o absolutismo é um arranjo político, é uma forma de organização política que está acontecendo na Europa e dá conta, nesse momento, de equacionar essas diferentes forças que são oriundas desse momento de transformação que a Europa está vivendo. O monarca, ele tem a centralidade do poder, ele comanda um Estado com um grande corpo burocrático, mas ele está dialogando com a nobreza, ele está dialogando com a igreja, ele está dialogando com a burguesia, e ele está fazendo toda essa articulação. Ele não manda sozinho, mas ele é uma peça central nesse jogo. Tá bom? Esse é o desenho, esse é o conceito do absolutismo. Agora vamos para o segundo ponto aqui das principais características. Eu vou começar eu vou tentar enumerar assim, falar 1, 2, 3, eu vou perder a conta, mas você vai anotando aí, tá? A gente vai se organizando. Normalmente são essas características que são cobradas nas provas. E aí eles podem usar a monarquia francesa, ou a monarquia espanhola, a monarquia inglesa, ou até a monarquia portuguesa, ou a russa, para poder dar exemplos dessas características, né? Eu falei no começo da aula que a minha intenção é que vocês consigam identificar, né, essa relação de poder e essas práticas do absolutismo. Então vamos lá para algumas das principais características, tá? Anota aí que é um ponto que você deve prestar atenção por conta dos vestibulares. A primeira característica, anota aí, número 1, é a seguinte. Os monarcas, os reis aqui eu coloquei o Henrique VIII e coloquei aqui também o Luís XIV. Na verdade eu deveria ter colocado o Henrique IV na França, ou poderia ter posto também o Luís XIII, enfim, ou poderia ter posto alguém da dinastia Valois, depois vocês vão ter essa aula. Mas assim, a primeira característica é a seguinte, os monarcas são agentes das unificações territoriais. Se você olhar para a história de todos os países e falar assim, ó, como é que a França se unificou? Você vai ver que tem uma família ali que estava articulando e tal, e um monarca importante, ou vários, né, no meio desse processo. Então eles são agentes importantes nesse processo de unificação, de juntar um território, unificar o território e transformar aquilo ali num Estado nacional, tá bom? O monarca é um agente de unificação. 2. Segunda característica, né? O Estado, através da ação do monarca, lógico, às vezes um primeiro-ministro e tal, mas o Estado, coloca assim, o Estado participa diretamente da economia. E você já sabe o nome disso, nessa época. Mercantilismo. Práticas mercantilistas. Política mercantilista. O mercantilismo é um conjunto de ideias e práticas econômicas, né, que dominaram esse momento aqui da história, do século XV ao século XVIII. Então, segunda característica importante, está rolando mercantilismo, está rolando as grandes navegações, o sistema comercial, tudo isso faz parte da intervenção do Estado na economia. Essa foi a segunda característica. Terceira característica, é verdade que o poder real, o poder do monarca, ele pode ser fortalecido ou não pelas habilidades pessoais do próprio monarca. Então, por exemplo, um exemplo só dessa terceira característica. O que eu estou dizendo é que a habilidade pessoal do monarca conta muito. Olha, por exemplo, a situação que aconteceu ali com Henrique VIII. Já tivemos essa aula. Ele rompe com a Igreja Católica, funda uma igreja anglicana e nessa ele fez uma jogada que fortaleceu o poder dele. Então a gente não pode tirar também a pessoalidade do absolutismo, né? Então isso pode aparecer como característica, principalmente nessas imagens, para você analisar um cara como Luís XIV, ou um cara como o Henrique VIII, por exemplo. Tem uma questão pessoal, das habilidades pessoais ou de coisas que eles fizeram que conta. Então a habilidade pessoal conta como uma terceira característica. A própria Rainha Elizabeth, para a gente não falar só dos homens, né? A Rainha Elizabeth da Inglaterra também. Putz, habilidade pessoal muito importante também na condução dos negócios do Estado e dessa articulação política. Essa foi a terceira, né? Considerar o poder real sendo fortalecido pela habilidade pessoal do monarca. 3. Aí você escolhe como é que você anota isso aí. 4.
O poder do monarca absolutista tem limite. Coloca aí. Ele não governa sem limite. Ele tem alguns limites, sim, limites importantes. Por exemplo, César, mas o que poderia ser um limite para o Luís XIV, ou para o Luís XIII, ou para o Henrique VIII, ou para Elizabeth? Primeira coisa, outros reis. Porque você tem estados competindo. A França, a Espanha, né, os Habsburgo ali do lado, Portugal, Inglaterra. Pô, você tem outros monarcas. Então, outros países e outros monarcas ajudam a limitar o poder de um rei absolutista também. Então, isso é um limite do seu poder, né? A própria nobreza também é um limite. Ele precisa dialogar com a nobreza, ele faz parte daquele arranjo que vem desde a Idade Média. Então a nobreza impõe limites também para o monarca. Vamos lembrar de um caso conhecido, né, que vai se desdobrar durante a história, a gente vai contar isso na aula de Inglaterra. Não era a fase ainda do absolutismo, mas lá no século XIII o João Sem Terra teve que assinar um documento ali, porque os nobres pressionaram ele. Então, se o rei não articular com os nobres também, ele perde apoio político. Então, a nobreza impõe limites também, de certa forma, ao rei. Tá? Vai somando tudo isso. A própria burguesia acaba impondo limites, porque a burguesia ela compõe uma categoria econômica importante, o rei precisa ouvir, precisa dialogar com esse pessoal. E os próprios valores, as crenças, né? A questão da igreja, a crença da igreja, os dogmas da igreja, as leis do Estado. César, mas um rei ele não era a razão de Estado, ele mesmo não poderia fazer. Sim, poderia fazer as leis e tal. Mas se ele pode até fazer isso, mas se ele fizer isso, ele vai perdendo legitimidade. Então, é bom que ele governe de acordo com os valores que ele defende, de acordo com as leis que ele impõe. Entende? Porque ele passa a ser visto como um rei justo, como um rei hábil, como um rei poderoso. Então ele tem limites, sim. Ele encontra limites, porque senão ele perde, ultrapassando esses limites, ele perde a legitimidade. Tá? Então o quarto ponto aí foi limites ao poder do rei absolutista. 5. Os vestibulares gostam muito de... Peraí que eu já vou falar 5, tá? Vou falar para você anotar, depois eu explico. É mais fácil assim, senão eu volto a anotação, né? 5. A nobreza ainda é dominante. A nobreza ainda é, vamos usar o termo classe aqui, fazer uma escorregada, a nobreza ainda é uma classe dominante, tá bom? Porque ela está vindo da Idade Média e está entrando na Idade Moderna, ainda muito poderosa. Os vestibulares gostam muito dessa ideia, né, de colocar questões que trabalham com a ideia de rupturas e permanências. Está acontecendo um monte de ruptura agora na religião, no campo do conhecimento, na cultura, no conhecimento de mundo, na economia, mas existem permanências também. A própria religião, uma permanência, a religião católica, o cristianismo, ou essa classe, né, a nobreza, ela está vindo lá de um outro período, então ela também é uma permanência, e ela ainda é dominante nesse período, entre o século XV e o século XVIII. Algumas revoluções vão ter que acontecer para que ela não seja mais, ou para que acordos passem a existir. E ainda na característica número 5 aí, o que define o que é nobre ou não? Você tem que ter alguma distinção social. Nessa época aqui vai fazer muito sucesso o tal da etiqueta, né? As regras ou os hábitos, os comportamentos que vão distinguir quem é nobre de quem não é. Segundo alguns, você se comportando como nobre você é. Então você tem a questão dos talheres, da vestimenta, né, das perucas e tudo que compõe essa atmosfera. Porque não basta ser nobre no papel, você tem que parecer, agir diferentemente, né? Você tem que estar distinto nessa sociedade. Então a nobreza trabalha com essa questão da distinção. Por isso que as cortes têm várias regras e etiquetas, porque se você não sabe, você não entende, você não participa dessa quantidade de regras, etiquetas e costumes e hábitos, você não pertence àquele grupo. Então era uma forma de fazer uma distinção social aí também. Não bastava ser nobre, você tinha que parecer ser nobre. Então a nobreza ainda é muito importante, é dominante e está ditando até como que as pessoas vão comer, que música que vai ouvir, a questão cultural da época e tal. Presta atenção nisso porque tem um apelo também para essa questão cultural nas provas, né? E cultural e social. Isso foi 5. 6. O absolutismo, uma característica básica do absolutismo a marca é assim, ó, desigualdade de direitos. Se tem uma característica que é inerente ao absolutismo, assim, bem nítida, é a questão da desigualdade de direitos. Ser nobre, ser burguês, ser da igreja te dá direitos desiguais nessa sociedade. Então você tem... É diferente de hoje, por exemplo, aquelas ideias do direito de nascimento, todo mundo nasce livre, pá, isso ainda vai acontecer.
ali no século XVIII, né, no limiar do século XVIII, virando já da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, com as revoluções que vão acontecer. Mas, por enquanto, a grande marca dessa sociedade é justamente as pessoas não terem direitos iguais. Foda-se que a tua vida tá assim, eu sou um nobre, né? Mas eu não acho justo. Aí é outro rolê. Mas um traço importante é essa distinção, inclusive pelo nascimento, né? Aí faz parte do antigo regime, o tal da sociedade estamental. Você tem direitos diferentes dependendo do grupo que você pertence. Essa é uma característica básica do absolutismo. Perdi a conta. Eu acho que é 7. 7, Por que não põe número nas coisas? Porque, né, vai surgindo, a gente vai falando aí também. Tem coisas que você acha que não vai falar, depois acaba falando. Eu acho que é 7. Desculpa, acho que é 7. O Estado não se preocupa com o bem-estar da população. Anota isso. O Estado absolutista. Você vai fazer, nem hoje não se preocupa, né? O Estado não se preocupa com o bem-estar da população. Aqui, um governante, o Estado, os caras não estão fazendo reunião. Majestade, o povo não tem saneamento básico. Não, cara, os caras não estão preocupados com isso. Os caras estão preocupados em manter o poder, expandir o poder, proteger o território, proteger os privilegiados, manter a família no poder. Então, assim, não há essa preocupação do Estado com o bem-estar da pessoa. O conceito de cidadão aí não existe. É súdito, sabe? Não é cidadão. Vai demorar um pouco para isso, para essa ideia ser rompida, né? Ainda bem. Mas se a gente não tem, pelo menos, a garantia hoje dos nossos direitos, né, dos nossos plenos direitos, pelo menos a gente tem o direito de lutar por ter direito. Isso já é uma conquista, mas não está valendo nesse momento. Então é uma característica o Estado não se preocupar com o bem-estar da sua população. Não era pauta, não era agenda. 8. O Estado tem uma preocupação muito grande com a defesa. O Estado se preocupa com o ataque. O Estado se preocupa com a composição dos exércitos, porque isso tem a ver com poder. O Estado se preocupa com as guerras, as conquistas, as colônias. Essa é a preocupação do Estado. Anota aí nesse 8º tópico aí, né? Quanto mais conquista, mais guerra, mais poder, quanto eu consigo me defender, atacar e tal, quanto mais eu conseguir fazer essas relações, fortalecer um exército, ganhar as guerras, derrubar famílias e fazer, né, às vezes até os casamentos certos e tal, o Estado está preocupado com esse tipo de coisa, em aumentar o seu poder, né? Então essa é a grande preocupação do Estado nesse momento. Por isso que tem tantas guerras, né? É um momento muito bélico também. O Estado está muito focado nessa questão bélica. Coloca aí nesse oitava característica. E por último, vamos dizer assim, coloca aí 9, né, características, e aí já acabou o vídeo, vou ter que fazer outro. Coloca a questão do... César, então, se o Estado existe, coloca assim, ó, o rei é a razão de Estado. O monarca é a razão de Estado, o rei ou a rainha. Ele é a própria razão do Estado. César, se existe um Estado, qual que é a razão de existir do Estado? Ou seja, qual que é a finalidade do Estado? Essa finalidade do Estado, ela se confunde, daí a ideia da gente achar que o rei manda em tudo e tal, porque a finalidade do Estado, ou seja, o objetivo do Estado existir, se confunde com os objetivos e as finalidades do próprio rei. Ele mesmo é a razão do Estado. Olha o caso desse camarada aqui, do Henrique VIII, ele rompe com a igreja, cria uma outra igreja, por quê? Porque ele, né, lógico que tem desdobramentos mais complicados que isso, mas ele queria se casar de novo. Ele queria casar com a Ana Bolena. A Ana Bolena deu uma volta nele. E aí ele queria cancelar um casamento. Ou seja, isso hoje seria um absurdo. Falar, não, mas aí você está pensando no seu interesse privado. Você é o presidente, ou você é o rei, né, no caso aqui. Você não pode pensar... Não, na época assim, a razão do Estado se confunde com a razão do rei. Há uma confusão aí, muito grande, inclusive no caso do Luís XIV, isso é muito emblemático, né? Há uma confusão muito grande na vontade do rei com a vontade do Estado. A razão do rei e a razão do Estado, né? Uma ação, uma decisão era tomada como uma medida de Estado, mas partindo da vontade do rei. Aqui, anotem isso, o rei, ele é a própria razão de Estado, muitas vezes aqui no absolutismo. Lógico que você tem monarcas diferentes, que negociam isso de forma diferente, às vezes escutam mais um setor ou outro, mas há uma confusão entre o público e o privado, não há essa ideia, pelo menos até esse momento. Tá bom? Essas são as principais características do absolutismo. Falando aí, acho que pelo menos 9, se eu não errei na contagem. Tá bom? Eu vou fazer um corte aqui nesse vídeo para a gente vir com a segunda
para eu voltar com a segunda parte, que é falando dos teóricos do absolutismo. Quero apresentar pelo menos 3 caras aí para vocês que foram importantes para a gente entender como que o rei consegue acumular poder e fazer esse arranjo político, como que ele chega ao poder, como que ele se mantém ao poder, né? E por que que as pessoas aceitam, portanto, um Estado da forma que ele está aqui. Tá bom? A gente vai falar dos 3 na sequência aí. Até já!